Fala galera, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Pequenas Empresas, Grandes Tabelas. Hoje a gente vai aprender a olhar outras tabelas, então são tabelas novas. A aula de hoje é sobre luminotécnica, ok? Então, hoje a gente vai aprender o método de lumens, que é o mais comum aí. Mas antes de falar dele, né, vamos falar da parte de iluminação mais geral, né? Afinal de contas, luminotécnica. Primeira coisa, tipos de lâmpada. Bem, se a gente está falando de iluminação, o tipo de lâmpada e da luminária fazem diferença. Por quê? A lâmpada vai ser a nossa fonte de luz, então, dependendo da potência dela ou da forma que ela emite a luz, a gente vai ter diferenças, mas é tudo tabelado. E a luminária também faz diferença. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas não se preocupem. Baseado no que vocês precisam, tem as tabelinhas certinhas para olhar e a gente vai ver isso mais no final. Quanto aos tipos de lâmpada, a gente tem basicamente três tipos. As incandescentes, né, que estão saindo de circulação, embora ainda tenha bastante no mercado de um dos tipos que eu vou falar aqui, que são as dicróicas. A gente tem as lâmpadas de descarga elétrica e a gente tem a LED, que está se tornando mais comum, porque ela é muito melhor, né? Dura mais, ilumina bastante, a eficiência é ótima. Bem, então, primeiro a incandescente normal, né? Qual que é a ideia das incandescentes? Você vai aquecer um fio, vai passar a corrente, e aí isso vai fazer você emitir aqui os fótons que vão iluminar nosso recinto. Qual que é a ideia do bulbo aqui, né, nessa nossa lâmpada? É só ter um gás que vai impedir o filamento de entrar em combustão, porque se você tivesse oxigênio aqui, na hora que você começasse a aumentar muito a tensão em cima desse filamento, ele ia se romper, porque ele é bem fino. Então a ideia do gás aqui inerte, né, é só garantir que o filamento vai aguentar mais tempo, né? Porque a vida útil dessas lâmpadas a gente sabe que não é tão boa. Mas ele vai aguentar muito mais tempo do que explodir na hora que colocar a tensão. Aí aqui tem alguns dados, né? As primeiras lâmpadas eram de carvão, hoje em dia é de tungstênio, que tem um ponto de fusão de 3.400 graus. E mesmo para uma lâmpada de 1.500 watts, que é muito, muito, muito forte, a gente ainda está falando só de 2.700, ou seja, esse filamento aguenta bem, se ele não entrar em combustão. Mas essas lâmpadas aqui já estão saindo de uso. E aí aqui você ainda acha mais no mercado são essas quartzo halogêneas, ou as dicróicas, como é mais fácil de dizer. É basicamente a mesma coisa, mas você tem um tubinho de quartzo dentro que vai estar junto com esse nosso filamento. E se adiciona iodo, flúor e bromo. E isso aqui facilita bastante a vida, porque além de durar mais, você não vai ter o bulbo ficando com aquelas manchas, né? Vai ser bem mais eficiente. Não tanto quanto um LED, obviamente, mas muito melhor do que uma incandescente normal. E você consegue fazer ela menor, mesmo com uma potência boa. Então, é uma melhora e ainda tem bastante dessa no mercado. Próximo tipo de lâmpada é o de descarga elétrica. Não esse tipo de descarga, né? Deixem, por favor, as enguias em paz. Mas a gente está falando de lâmpadas que funcionam quando uma descarga elétrica passa em algum gás metálico, ok? Então, qual é o principal tipo que a gente conhece? É a fluorescente, né? Que todo mundo está bem familiarizado, deve ter até em casa. Basicamente, como que ela funciona? Ela tem um cátodo e um anodo, né? Então você vai ter os dois pontos. Você vai colocar a tensão, o elétron vai ir. Aí esse elétron, ele vai bater no material que tem lá dentro, né? No vapor de mercúrio ou argônio. E aí ele vai liberar as partículas que vão bater na lateral, que está com o material fluorescente. Que no caso que a gente está falando que é cristal de fósforo. E aí acende. Então é basicamente isso. Você tem os cátodo e anodo, vem a partícula, bate no gás que está aqui, espalha, pega no entorno da lâmpada e aí ela acende. E aí quais tipos a gente tem, né? Além dessa que é a compridinha, que é a mais comum em empresas, escolas, coisas do tipo, a gente tem as compactas, né? E a gente tem as compactas circulares também. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Bem, outro tipo de lâmpada de descarga que a gente tem é a de vapor de mercúrio. E aí não só de mercúrio, existem outros elementos também. Mas a ideia aqui é que você vai
forçar que esse próprio vapor emita luz. Você não vai precisar dessa camada aqui por fora para fazer a parte fluorescente. Você vai fazer a mesma coisa, ter a descarga, essa descarga vai atravessar esse gás, e aí esse gás vai liberar a energia luminosa. Então também bem tranquilo. E a última então é o LED, não tem muito o que falar, né? Eletrônica, acho que vocês sabem como funciona o LED. E aí agora a microeletrônica, como ela se desenvolveu bastante, a gente consegue colocar muito LED com uma potência boa, bem controlado, numa lâmpada. Então agora a gente consegue, por exemplo, substituir uma lâmpada incandescente de 60 watts por um LED de 3 watts. Uma vida útil muito maior. E como eu tinha falado, existem tabelas para esse tipo de coisa, né? Então, se a gente olhar aqui o tipo de lâmpada, a gente tem, por exemplo, a vida útil e a gente tem o rendimento aqui. Eu não coloquei as tabelas inteiras, eu coloquei só algumas partes só para vocês verem. E se a gente considerar também aqui, né, a gente tem a potência e qual é o fluxo luminoso, que vai ser uma das partes que a gente vai se importar nessa aula mais. Bem, tendo olhado o tipo de lâmpada, a parte de luminária a gente vai olhar quando a gente for fazer o trabalho, porque também tem as tabelas e tudo mais. Mas o importante é, agora vamos falar das grandezas em si. Então, primeira coisa, a gente está falando de iluminação, a gente tem que falar de luz, né? Então, de uma forma bonita aqui, é o aspecto da energia radiante que o observador humano constata pela sensação visual determinado pelo estímulo da retina ocular. Acho que todo mundo sabe o que é luz, né? Tem luz, você tá vendo alguma coisa? Não tem luz, tá escuro. Como que funciona então a parte matemática aqui? O comprimento de onda. Lambda, né? Não sei se todo mundo já viu isso, lembra disso. Que é a distância, se eu tiver, né, a minha senoide, as duas cristas, né? É a distância. Ela é multiplicada pela frequência igual à velocidade da luz. Ou seja, ela é constante. Lembrando que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Ou 3... Opa, faltou elevar aqui. Elevado à oitava. Pessoal, vocês vão ver que minhas aulas de vez em quando eu vou corrigir enquanto eu tô fazendo aqui. Porque como é a primeira vez que eu tô dando praticamente todas as disciplinas, eu tô tendo que montar os materiais, então, além de demorar mais pra mim, porque eu não tenho nada pronto, vira e mexe eu acho alguma coisa só quando eu tô dando aula. Mas eu tô tentando fazer o mais rápido possível pra ter tempo de revisar. Bem, a próxima coisa então é a cor, né? Que basicamente a gente fala da cor quando a gente fala de um espectro de luz que é visível pra gente, né? Então a gente tem a luz violeta, que é a menor, né? Não à toa a gente chama de ultravioleta, a parte que vem pra cá, que a gente não enxerga. E do outro lado a gente tem o vermelho, também a gente chama de infravermelho. E aqui tem o comprimento que a gente enxerga, que é geralmente de 3.800 a 4.500 angstroms. Lembrando que o angstrom é 10 a menos 10 metros. E aí o resto das cores está no meio dessa faixa aqui. E a cor que a gente enxerga melhor é o amarelo. Talvez por causa do sol, né? Quem sabe? Evolução. Bem, aqui tem esses espectros então que eu estava falando, né? Eu cortei aqui em dois porque senão vai ficar muito comprido. Mas se a gente tiver aqui a luz visível, que é só dentro desse pequeno espectro aqui que a gente vê, a gente tem a ultravioleta para cá. A gente tem o infravermelho para cá, né? Isso aqui é tudo em frequência, mas se você quiser saber em comprimento de onda, é só usar essa forma. E aí aqui tem radar e onda de rádio, né? Lembrando que quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então as ondas de rádio são muito grandes mesmo. E em compensação, por outro lado, a gente começa a chegar em raio-x, raios gama, né? E raios cósmicos. Lembrando que, talvez não seja lembrando porque as pessoas não saibam disso, mas a gente é bombardeado por raios cósmicos a todo tempo. Porque esses raios cósmicos vêm do espaço, passa por tudo, passa por todo mundo e não tá nem aí. Eles sempre passam por a gente, não tem muito o que fazer. Bem, então a gente falou de luz, falou de cor, agora vamos falar de intensidade luminosa. Candela. O que é a candela? Ela é definida como a intensidade luminosa na direção perpendicular de uma superfície plana de área igual a 1 dividido por 600 mil metros quadrados de um corpo negro à temperatura de fusão da platina e sob a pressão
de 101.325 newtons por metro quadrado, uma atmosfera. Que? Pois é uma definição bem específica, mas não se preocupe. Você só tem que saber que a unidade da nossa intensidade luminosa é o candela. Isso aqui é a forma que eles obtiveram, ok? Bem, fluxo luminoso. Então vamos lá. O fluxo luminoso, aí agora a gente tá entrando na parte de lumen mesmo. Funciona assim. Esse aqui é um pouco mais... Ele não é tão simples, mas é mais fácil de explicar. Ele é o fluxo luminoso emitido no interior de um ângulo sólido de um esfero radiano por uma fonte pontiforme, ou seja, um pontinho de luz, de intensidade invariável e igual a uma candela em todas as direções. Ou seja, se eu tiver um pontinho, igual a física lá, que você considera um caminhão com 7.000 carretas com um ponto, é a mesma coisa aqui. Um ponto, ele está emitindo luz. Se você considerar o ângulo de um esfero radiando, né, vai ficar mais claro para quem não lembra o que é isso, mas é uma área de 1 metro quadrado ali, considerando a esfera. Se eu tiver esse ponto aqui soltando um candela, que era a nossa intensidade luminosa, em todas as direções, o fluxo luminoso que eu pego nessa esfera radiano é o meu lumen. Beleza? Tem uma figurinha para baixo. Então, ó, na próxima figura que eu vou mostrar, a gente tem uma esfera de 1 metro de raio, e no centro tem uma fonte com a intensidade de uma candela, e vai emitir em todas as direções. E aí o ângulo sólido, que subentende a área de 1 metro quadrado, faltou levar aqui também, é um esfero radiano. O fluxo emitido no interior desse ângulo sólido é o lumen. Então, se a gente tivesse aqui, ó, certo? Isso aqui faz de conta que é uma esfera. Você tem o pontinho aqui que está soltando a candela. Esse cara aqui vai ser a nossa área aqui. Se eu considerar essa área como tendo 1 metro quadrado, ele vai ter soltado 1 lumen. Se a gente olhar para a área da esfera inteira, né? A área da esfera... Nossa, ficou um monte de coisa sem levar nessa aula. A área da esfera é 4πr quadrado. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar que a área da esfera é 12,56 vezes raio ao quadrado. E o raio é 1 nesse caso, né? Então vai ficar 12,56 a área da esfera, dessa esfera aqui de 1 metro. E aí, como cada metro quadrado dele tem 1 lumen, basta falar que essa esfera teria um fluxo total de 12,56. Isso aqui não importa muito. A ideia básica aqui é saber que 1 lumen seria isso daí. Você tem uma candela aqui, você tem 1 metro quadrado dentro da esfera, né? Essa é a intensidade de 1 lumen. Mas também não precisa se preocupar muito com isso. A gente não vai ficar discutindo muita definição. É só para vocês saberem mesmo. Bem, agora a próxima coisa. Iluminância. Que antes era chamada de iluminamento. Ela é basicamente a relação entre o fluxo luminoso, né, que a gente tem em lumens, que incide perpendicularmente numa superfície plana, pela área dessa superfície. Okay? Então, se eu tenho aqui a iluminância, a gente chama aqui de em lux, que é a unidade dela, é o nosso fluxo luminoso em lumen dividido pela nossa área, né, que é metro quadrado, e é só isso daí. Bem, para uma superfície plana de área igual a 1 metro quadrado, que recebe na direção perpendicular um fluxo luminoso igual a 1 lumen, a gente vai ter 1 lux, porque é 1 por 1, beleza? Tão simples quanto. Outras grandezas que a gente pode ter. A gente pode ter a luminância, que é candela por metro quadrado, ou nit. A gente pode ter a eficiência luminosa, né? Lumen por watt, que isso aqui é até interessante. E a gente pode ter uma outra, que não é exatamente grandeza, mas é tão importante quanto, que é a curva de distribuição. Que é basicamente quando o próprio fornecedor da lâmpada vai me falar como é que funciona a iluminação dela. Porque vocês vão ver que tem lâmpadas que, se você olhar do ponto de iluminação, ela vai ter uma iluminação direta, vai ter umas que vai ter um negócio que parece um coraçãozinho, vai ter umas que ilumina cada um com um formato. Isso daí é importante para o método ponto a ponto e para você poder saber qual tipo de lâmpada você está usando
dessas formas. Mas no método de lumens isso não vai fazer tanta diferença. Bem, então agora vamos entrar no método em si. Obviamente, existem softwares que fazem esses cálculos, né? Então a gente tem alguns de uso livre e alguns que você tem que pagar. Mas a ideia aqui é que vocês tenham a noção de como isso funciona na mão. Alguém faz isso na mão, empresa? Não, obviamente não. Então, vamos apresentar outras definições aqui que são importantes. Vou falar de cada uma delas melhor conforme for precisando, mas já é bom falar aqui. Então, primeira coisa, a área da tarefa. Bem, a área da tarefa é onde você vai iluminar. Então, se eu tenho um galpão de uma oficina, aquela ali é a área da tarefa. O entorno imediato, o que é isso? O entorno imediato é a parte perto dessa área de tarefa. Então, se você tem esse galpão, mas aí depois que você sai dele tem um corredor ou alguma coisa, aquilo ali está contando como entorno imediato. Isso se o galpão todo for área de tarefa, né? Você pode ter algumas áreas só que realmente é onde a pessoa faz a tarefa e dentro desse mesmo galpão você tem áreas que não tem a mesma iluminação, porque não vai precisar, porque não tem ninguém trabalhando ali, mas você não pode colocar uma iluminação muito diferente também, porque senão o cara sai de um negócio super claro para um negócio super escuro, tropeça, cai na escada, sua empresa vai perder dinheiro pagando o médico. Iluminância mantida, que é o valor que você vai ter que manter de iluminância para o cara poder fazer o trabalho. E o plano de trabalho, que é literalmente a superfície que o cara vai estar realizando esse trabalho. Então a gente tem que olhar essas coisas para poder definir. Bem, em geral, a iluminação ela deve assegurar tanto o conforto visual quanto a capacidade de realizar essas tarefas de forma rápida e precisa. Mesmo que seja sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos. Então, por exemplo, um soldador que está trabalhando, fazendo uma solda, ele está numa circunstância difícil, a iluminação tem que ser bem feita. E da mesma forma, se for uma pessoa que está separando o grão ou mexendo com alguma coisa que é mais simples, ela também precisa ter um conforto visual além de realizar a tarefa. Então, para isso, a gente tem que escolher o nível de iluminância certo, tem uma tabela. A gente tem que fazer a distribuição certa das nossas lâmpadas, né? A gente tem que limitar o ofuscamento, então também a gente não pode cegar as pessoas. A gente tem que lembrar da manutenção dessas lâmpadas. E a gente tem que avaliar como é que, por exemplo, o sol ia influenciar. Porque às vezes você tem um sol na cara de alguém, ou então você ter o sol mudando como é que tá a sua iluminação, faz diferença também. Dependendo da tarefa, pode ficar muito claro, por exemplo. Bem, então, aqui tá aquela tabela que eu falei para vocês da nossa iluminância mantida, o EM. Então eu também não coloquei a tabela inteira, mas coloquei algumas aqui só para vocês poderem ver. Então, ó, áreas gerais de edificação, só 100 lux. Fabricação de alimentos finos, 500. Trabalho em máquina de marcenaria, 500. Aí indústria elétrica, por exemplo, aqui, ó. Oficinas eletrônicas, ensaios e ajustes, já é 1.500, ou seja, você precisa garantir 15 vezes mais iluminância do que numa área de circulação ou no corredor. Beleza? E aí aqui, como eu tinha dito aquela hora, é importante que quando for entrada e saída, esse tipo de coisa, você tem que ter uma zona de transição. Você não pode simplesmente sair de um lugar onde o cara tá com 1.500 de iluminação e aí ele vai pra 100. Esse cara vai ter um problema ali. Então tem que ser um negócio bem pensado. Bem, essa iluminância que a gente está olhando, ela pode ser diminuída. Se a gente tiver uma tarefa que é algo muito grande, né, que não vai precisar forçar a vista nem nada, ou se for algo que é feito muito rápido, o cara só vai ali para fazer uma coisa e já sai. Mas nas áreas de trabalho contínuo, que é o geralmente normal, a gente não pode ter uma iluminância menor do que 200 lux, é muito baixo. Além disso, a gente tem que olhar como que é esse lugar do trabalho. Porque a superfície vai refletir a luz de forma diferente. Então as faixas de refletância que a gente chama aqui, né? Por exemplo, o teto a gente tem esse, para a parede esse, para o plano de trabalho esse e para o piso esse. Porque qual que é a ideia, né? Dependendo da cor que você tiver, você vai precisar de mais ou menos iluminação. Porque se for muito escuro, você precisa de mais luz. Porque você não vai ter a luz refletindo nas paredes, né? Ela vai estar sendo absorvida. Então, isso faz diferença. Aqui é aquela parte da uniformidade, né? Então, se você tiver na tarefa esse tanto aqui de iluminação, você tem que ter no entorno perto alguma coisa desse tipo. Você não pode variar muito.
Então aqui, por exemplo, se é maior que 750 tem que ter 500. E aí aqui vai chegando mais perto até o ponto que se for 200, você deixa 200. Porque já 200 já é um valor baixo, que é fácil de conseguir. Bem, com tudo isso que a gente falou, vamos começar a olhar para o método de Loomis, que calcula nosso fluxo aqui. Então, qual que é a ideia do método de Loomis? É determinar o nosso fluxo luminoso total para atender a iluminância do nosso ambiente. E aí a gente tem que fazer algumas etapas que eu vou mostrar a seguir. E aí a gente tem a nossa fórmula para calcular, né? Então aqui é a área do recinto, então a oficina, que é aquele nosso nível de iluminância mantida, né? Tabelado lá. Esse fator de utilização e de depreciação eu vou falar mais para frente, que são esses dois caras. E aí aqui, né, depois que você obtiver esse fluxo, para você saber quantas luminárias você vai colocar, você basta dividir isso daqui pelo fluxo por luminária, que também vai depender da lâmpada de luminária, mas eu vou falar mais para frente. Então é basicamente fazer esses passos. Então a primeira coisa, a gente seleciona a iluminância, que é esse EMzinho, a partir da atividade a ser exercida dentro do ambiente. Então, se a gente olhar, é por essa tabela aqui. Okay? Então, por ela a gente já define o EM. A escolha da luminária e da lâmpada. Então, essa etapa vai depender de muita coisa. Então, além de você pensar no objetivo, você tem que olhar a parte econômica, porque vai ter uma que vai ser mais barata, uma que vai ser mais cara. Você tem que olhar a parte de decoração, porque tem lugar que realmente se importa, e a facilidade de manutenção, né? Porque se for um lugar que tem muito pó, você não pode colocar uma luminária que vai dificultar para você. Então você precisa desses catálogos aqui dos fabricantes, né? Que a gente colocou esse daqui. Mas também tem vários e vários e vários. E aí ela ajuda a gente a escolher. Eu vou entrar mais em detalhe no exemplo. Também não precisa se preocupar muito. Bem, índice do local. Isso aqui é o que vai falar pra gente a relação entre o tamanho do lugar e aonde está sendo feita a tarefa, basicamente. Por quê? Porque a gente vai relacionar o comprimento do local, né? E a largura do local, ou seja, a área, né? Só que aqui é separado. E a altura de montagem da luminária, ou seja, que é a distância da fonte de luz para o plano de trabalho. Opa. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, um galpão de 3 metros, com uma luminária presa no teto, então tem 3 metros até o chão, mas a mesa de trabalho está a 1 metro de altura, então esse meu HM é 2, porque é o 3 metros de altura, que é onde está a minha fonte de luz, menos 1 metro de onde está a minha mesa, que é o que eu vou mexer. Essa altura ela pode ser variada para escolher uma luminária ou uma lâmpada diferente. Porque se vocês olharem aqui, ó, tá meio ruim de ver, mas no índice do local muda aqui e a gente pode escolher uma refletância diferente. E aí a gente escolhe uma lâmpada ou uma luminária diferente baseada nesse tipo de coisa. Bem, vamos falar então do coeficiente de utilização, que nessa formulazinha aqui era o nosso U. Como que a gente calcula ele? Olhando para nossa superfície. Então, ó, se eu tenho o índice de local, eu posso achar o índice de utilização. Esse coeficiente relaciona o fluxo luminoso emitido pelo luminário e o fluxo recebido pelo plano, porque como eu falei, as cores vão afetar. Então a gente tem aqui, ó, reflexão baseada na superfície. Então, por exemplo, se eu tiver uma refletância, que é o nome que a gente chama isso daqui, de 571, o que isso significa? É sempre primeiro teto, depois parede, depois piso. Só seguir de cima para baixo. Então, 5 significa que eu tenho um teto claro, né? Superfície clara. O 7 significa que eu tenho uma parede branca. E o 1 significa que eu tenho um piso escuro. Então eu tenho 5, 7 e 1. E aí, isso aqui entraria aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse um 2 aqui, de índice do local, e eu tenho 5, 7 e 1, que seria esse cara aqui. Ele não tá aqui. Bem, se eu tivesse, por exemplo, esse cara, basta fazer a localização da tabela aqui. E aí eu tenho nosso índice. Basicamente é olhar na tabela. Vai ficar mais claro no exemplo. Depois, então, dessa parte, a gente tem o fator de manutenção. Por que isso aqui é importante? Porque dependendo da manutenção que eu tiver, a limpeza ou substituição e tudo mais, eu vou gastar mais dinheiro, né? Se eu tiver mais bem feito, mas em compensação eu vou ter um funcionamento melhor. Aqui tem uma tabela com alguns dos
desses valores para alguns materiais. Mas o importante é isso aqui. Fator de manutenção para um lugar muito limpo, que eu troco a lâmpada com essa frequência. Aqui é uma normal, com essa frequência. Aqui também, mas aqui a diferença é que eu tenho luminária direta e indireta com uma pequena tendência de coleta de poeira, enquanto aqui eu tenho uma tendência normal de coleta de poeira. E aqui é um ambiente que eu considero sujo mesmo. Eu vou ter menos manutenção, a lâmpada vai ser trocada e vai ter mais pó, vai ter tudo. Então aqui você tem que julgar onde entraria o seu galpão para escolher o fator de manutenção para pôr naquela forma. Aqui tá aquele negócio que eu falei para vocês, né, de como que é a iluminação da lâmpada, levando em conta a luminária também e tudo mais. E aqui a gente só tem que garantir, né, com esse método, que a gente vai respeitar o espaçamento máximo entre as luminárias. Por quê? Porque quando a gente calcular com a nossa formulazinha aqui o número de luminárias, a gente vai ter que espaçar elas. Então a gente tem que ver se esse espaçamento faz sentido com a nossa tabela. Beleza? E aí, se você tiver o número de luminárias e já tem todo o resto, você só precisa distribuir. Geralmente, a gente considera que a distância entre as luminárias é o dobro da distância entre a luminária e a parede. Ou seja, se eu pego a parede e coloco a luminária, coloco o dobro de distância e vou colocando a luminária. Mas a gente arruma isso dependendo do galpão, mas a gente costuma fazer dessa forma. E aqui o pé direito, né, que é a altura do negócio, ele fala que normalmente a distância entre as luminárias deve ser aproximadamente a da altura da montagem acima do piso. Mas isso aqui a gente vai ver mais relacionado com a tabela, não precisa se preocupar muito com isso. E, então, por último, como eu disse, a gente tem que ver se esse L e esse D aqui, que são esses distanciamentos, estão no máximo que é recomendado para essa luminária. Bem, então, falei um monte de coisa, vamos para o exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Bem, então vamos lá. A gente quer iluminar uma oficina de 10,5 metros por 42, que tem um pé direito de 4,60 metros, ou seja, altura. E essa oficina se destina à inspeção de equipamento de medição. Operação esta que é realizada em mesas de 1 metro de altura. Então já tem a distância. E aí a gente deseja utilizar lâmpada fluorescente em luminárias industriais com 4 lâmpadas de 32 watts, 127 cada. O teto é branco, as paredes têm uma cor média e o piso é escuro. Então agora vamos seguir então nossos passo a passo. Então, primeira coisa, iluminância mantida, né? Se a gente olhar lá na nossa tabela, a gente vê aqui que a nosso trabalho, né, é a inspeção de equipamento de medição. Então, vai entrar aqui, né, equipamento de medição. Então a gente vai precisar de 1000 de iluminância mantida. Já temos uma das coisas. Bem, a luminária que eles escolheram é uma industrial com 4 lâmpadas de 32 watts, que é essa daqui. Então a gente sabe qual é a tabela, a gente vai usar ela depois. O índice do local. Aqui, como eu disse, você pode escolher a altura que vai estar do teto, baseado nesses índices. Aí aqui nesse caso, por exemplo, se a gente falar que a luminária está a 2,80 metros acima das mesas, porque como é muito alto, se a gente colocar lá em cima, a gente vai ter um índice um pouco pior. Então, se a gente colocar ela a 2,80 metros acima das mesas, significa que a gente tem que colocar ela 0,8 do teto. Por quê? Eu tenho a mesa a 1 metro, aí mais 2,80 metros eu vou ter a fonte de luz, né? Então 3,80 metros. Para completar os 4,60 metros, eu preciso de mais 80 centímetros. Beleza. Então, com isso daqui, se a gente calcular, já que a gente tem a área, né? A gente sabe aqui que é 10,50 por 42. A gente chega no que o índice do local é 3. E aqui a gente ajusta mesmo, para chegar perto de um índice. Então, essa altura aqui a gente poderia não necessariamente colocar isso. A gente pode mexer para ter um índice maior ou menor. Obviamente pensando na parte do trabalho e na parte de dinheiro.
mas também para saber onde olhar na nossa tabela, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, 2, 2,5, 3. Se você tiver entre 2,5 e 3, seria melhor você tentar chegar mais perto de um dos dois do que escolher um coeficiente aqui no meio ou fazer uma interpolação. Se não der, você faz uma interpolação dos valores, mas senão você muda esse H aqui variando a altura da luminária. Bem, a refletância é 731, né, com essa tabela, então teto é branco, as paredes são de cor média e piso escuro, então branca, média e escuro, 731. E agora, enfim, a gente vai juntar as coisas. Então, se eu tenho uma refletância de 731 e eu sei que o índice do meu local é 3, eu venho aqui na tabela, o índice do local é 3, minha refletância é 731, eu tenho 0,78. Então isso daqui é o meu coeficiente de utilização que vai entrar lá na nossa fórmula. E a última coisa, fator de depreciação. Como eu disse, aqui você tem que avaliar a situação, né? Nesse caso a gente não espera muita coleta de poeira. A gente pode considerar que aqui então é 0,67. É uma boa consideração. Bem, com isso a gente pode ir lá na nossa fórmula, né? Então aqui a área, iluminação mantida. Aqui os nossos dois índices, né? A gente chega no nosso fluxo luminoso. Se a gente vai usar a lâmpada de 32 watts, que tem um fluxo luminoso de 2.950 lumens, que vem dessa tabelinha, né, que eu mostrei lá no começo. Cadê ela? Mostrei ela lá no começo. Aqui, slide 10. Né? Se a gente pegar essa tabelinha aqui, a gente vai tirar o valor, então, que em potência em watts vai me dar em luminantes. Vai me dar em lumens. Como são 4 lâmpadas por luminária, eu multiplico por 4. Eu vou ter isso aqui de lumens. E aí, para ter o número de luminárias, eu preciso dividir só o fluxo pelo nosso fluxo por luminária. Então, eu chego em 68,44 luminárias. E aí, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma arredondar um pouco para cima, para garantir que você vai ter o espaçamento, que você vai ter a iluminação correta. Então, 68 a gente arredonda, por exemplo, para 70 luminárias. E aí, como que isso ia funcionar? A gente pode, por exemplo, colocar ela dessa forma aqui. A gente não vai estar com aquele negócio do dobro, mas tudo bem, aquilo não é uma regra, aquilo lá é só tipo, coloca assim, se der, se não der, você ajeita. Então o que a gente fez aqui? A gente separou em 5 e a gente teria 14 fileiras pro lado de lá, para dar 70 luminárias. Né? Aqui tem um corte, porque o galpão ficaria muito grande. E aí essa é a nossa distribuição. E aí aqui a gente verifica se o espaçamento está ok. Então, para a iluminação direta, o espaçamento máximo entre essa luminária é 0,9 da distância da luminária ao piso, né? Que é aqui. Então 0,9 vezes a distância da luminária ao piso, que é 3,6, né? Porque a gente pendurou ela a 0,8 do teto, é 3,24 de espaçamento máximo. Se a gente olhar aqui, a gente está com 2,80 aqui e está com 2 aqui. Então, está dentro. Nosso projeto funcionou. Então, basicamente esse é o método de lumens. Então, recapitulando. Eu tenho os dados, eu vou para a tabela baseado no nosso trabalho, vejo qual vai ser a lâmpada e a luminária que a gente vai usar, calculo meu índice do local, podendo mexer nessa nossa altura, vejo qual é a refletância. Com a refletância e o índice do local, eu escolho nosso coeficiente de utilização, lembrando que eu posso mexer nessa altura para ter um coeficiente diferente. Eu olho qual é o fator de depreciação. Aí eu posso calcular o fluxo e obter o número de luminárias que a gente tem. Beleza? É bem simples. Bem, é essa a aula. Qual que é a tarefa que eu vou querer que vocês entreguem, então, para outra aula síncrona? Né? Nossas aulas são na quarta. Então, essa daqui é tarefa do dia 12. Isso. Tarefa para o dia 12 de agosto. Porque na próxima aula síncrona a gente vai tirar dúvida disso, vocês entregam o exercício na outra aula síncrona. Eu quero que vocês façam uma parte desse nosso exercício. Eu nem vou passar um negócio inteiro, porque depois a gente vai fazer mais exercício, vai fazer mais coisas disso. Quero que vocês façam essa parte só.
Então, ó, se eu tenho uma oficina de trabalho que é em máquinas de marcenaria, considere o trabalho sendo feito a 1 metro de altura, ou seja, a mesa. As luminárias estão presas no teto, ou seja, eu não tenho como descer. As lâmpadas têm 12.000 horas úteis, ou seja, isso ajuda a olhar a nossa parte de manutenção. E eu tenho o teto claro, as paredes e os pisos escuros. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vejam a iluminação mantida, porque a gente tem o trabalho. Eu quero que vocês vejam o índice do local, porque eu já dei tudo que vocês têm ali, né? Eu esqueci de colocar a área do nosso galpão. Eu tinha colocado e eu tirei. Área do galpão. Área do galpão. De 10 metros por 30 metros. Beleza. Com isso dá para calcular o nosso índice do local. A refletância baseada no teto, parede e piso. E o fator de depreciação eu quero que vocês escolham baseado no que vocês acham que acontece numa marcenaria. E dado qual é a hora útil da nossa lâmpada. Beleza? Então é basicamente isso. Na próxima aula, obviamente, posso recapitular o que é alguma coisa que ficar de fora. Mas a ideia é a gente começar a olhar o método de ponto a ponto para depois na outra aula a gente olhar bem os 2 métodos. Aqui a gente pode fazer também algum exercício, qualquer coisa, para ficar mais fácil. Beleza? Então é isso. Lembrando que qualquer coisa pode mandar um e-mail